companheiro Rubinho, do Coletivo Socialismo e Liberdade. Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas um pouco pelo meu atraso, acabei pegando muito trânsito. Em segundo lugar, eu queria complementar e agradecer o convite feito pela LSR. Para nós é uma iniciativa muito importante, e é muito importante a gente estar juntos, não só nos espaços do partido, mas também nos espaços de construção de síntese sobre a esquerda e sobre os nossos desafios para esse período histórico. Eu queria saudar os convidados, eu acho que é muito importante, eu acho que nós temos que continuar, inclusive, fazendo séries e continuar a fazer esses debates que eu acho que são importantíssimos e contribuem muito para nós, para a esquerda brasileira e para a reconstrução de uma esquerda revolucionária aqui no Brasil após o que foi o fracasso do PT. Eu não vou me estender muito, mas porque eu acho que todos os companheiros que me antecederam já falaram do período histórico de crise que a gente passa, que é um período sem precedentes. Eu, particularmente, como jornalista, acompanhei o processo de crise na Grécia e a eleição na Grécia, e como companheiro relator, de fato, é uma situação absolutamente devastadora. Devastadora porque foi retirado do povo grego, do dia para a noite, uma série de direitos que eles antes tinham. Da noite para o dia você perde saúde, você perde pensão, você perde mesmo aquele parco acesso, mesmo aquele acesso que já nós sabemos e que nós fazemos crítica, da noite para o dia. E isso foi muito trágico para o povo grego. E isso é muito trágico para todos os povos, principalmente do sul da Europa, que têm passado por isso. É um momento de crise sem precedentes, eu acho, na história recente, e também é um momento sem precedentes de revoltas, de greves gerais e de revoluções democráticas, principalmente ali no norte da África. Então, quais são as nossas tarefas nesse momento? Apesar da gente estar tendo essa série de mobilizações muito fortes e muito contestadoras do sistema capitalista, por que nós não conseguimos nunca avançar aquele passo necessário para a gente conseguir tomar o poder? Acho que o primeiro diagnóstico que nós temos que fazer, e é um diagnóstico que vale aqui para o Brasil também, é um primeiro desafio da esquerda fragmentada. Nós, do CESOL, temos uma moderação e temos no nosso DNA a necessidade da unidade entre as forças de esquerda em um país, a necessidade da reaglutinação da esquerda, não só aqui no Brasil, mas a nível internacional. Porque essa crise ela também colocou um segundo desafio para nós. Um segundo desafio que é testar o nosso internacionalismo. Porque todos aqui sabemos da necessidade histórica e da impossibilidade de haver o socialismo num só país. Agora a crise coloca um desafio para nós extra. Ela coloca um desafio para nós extra porque as mesmas receitas que estão servindo para Portugal estão servindo para a Grécia. Aliás, até o contrário, porque a Grécia é o primeiro país da política de austeridade. Assim para a Espanha, assim para a Irlanda e assim para todos os países que forem passar por políticas de austeridade na Europa. Isso coloca para nós um desafio e requer para nós a necessidade de ter uma resposta absolutamente internacional a todo esse processo. A crise e os ataques às classes trabalhadoras são internacionais e as respostas devem ser internacionais. Por isso que eu acho que é importante nós sermos convidados para participar desse espaço, junto com todos os outros camaradas com discussões sobre internacional, porque eu acho que isso nos ajuda. Nos ajuda, a reaglutinar esses grupos de esquerda, a botar nós para conversarmos, a gente conseguir ter unidade de nação, que eu acho que é o mais necessário nesse momento, principalmente na Europa. Fragmentados, as forças de esquerda não vão conseguir fazer muita coisa, não vão conseguir dirigir. Forças pequenas não vão conseguir dirigir sozinhas processos revolucionários. Em segundo lugar, reafirmar aqui a necessidade e a importância, mais do que nunca, nesse período de crise, do nosso internacionalismo. Então, era esse recado que eu gostaria de dar. Eu acho que nós temos muita luta pela frente pelo próximo período. A crise não dá sinais de que vai arrefecer. E acho que a necessidade, essas duas necessidades que eu coloquei, se fazem ainda mais importantes nesse período de crise. Uma crise que deve se abrir e deve se perpetuar durante um bom tempo ainda, principalmente na Europa. Muito obrigado de novo pelo convite. Muito obrigado. Vou chamar agora para fazer uso da palavra o companheiro que representa o Secretariado Internacional do CIT, aqui o companheiro Tony Salmon.
noche, compañeros y compañeras. Johan habló en venezuelano, yo voy a hablar en Spanglish. O Johan falou em venezuelano, eu vou falar em Spanglish. Bueno, compañeros, primera cosa, como todos los compañeros han dicho, quiero saludar a los compañeros aquí en el nombre del CIT y en el nombre del Partido Socialista de Inglaterra. A primeira coisa é saudar a todos os companheiros e companheiras aqui em nome do CIT e também do Socialist Party, do Partido Socialista da Inglaterra. Pero creo que es evidente, tomando en cuenta la profundidad de esta crisis, de la necesidad de unificar la lucha de la clase trabajadora a nível internacional. É evidente, diante da gravidade da crise que estamos vivendo, a necessidade de unificar a classe trabalhadora em nível internacional. Y creo que necesitamos recordar lo que pasó un poco más que hace 20 años cuando cayó el muro de Berlim. E acho que é importante recordar o que aconteceu há pouco mais de 20 anos, quando caiu o muro de Berlim. Hubo una ofensiva histórica por parte del capitalismo e imperialismo que ha marcado su único sistema, que el colapso del llamado socialismo va a abrir una época de paz, de riqueza y el fin de la pobreza y la democracia. Houve uma enorme ofensiva ideológica por parte do capitalismo, apontando que era o único sistema possível e que esse sistema poderia aos poucos garantir paz e prosperidade para as pessoas. ¿Y qué tenemos 25 años después? La crisis más profunda en la historia del capitalismo. E o que temos 25 anos depois? A crise mais profunda da história do capitalismo. Mucha gente ha hablado que la crisis parece similar a lo que pasó en los años 30. Muita gente fala que essa crise se parece com o que aconteceu nos anos 30. Pero en realidad es diferente a la crisis del año 30. Mas na verdade é diferente da crise dos anos 30. En muchos sentidos es una crisis peor que los años 30. Em muitos sentidos é uma crise ainda pior que dos anos 30. Es más relacionado a la crisis del siglo XIX. A mais parecida com a crise, por exemplo, do século XIX. En el sentido que está claro que estamos entrando una crisis histórica y muy prolongada y no hay ninguna solución para el sistema capitalista por los próximos décadas. Essa crise será uma crise bastante prolongada e não se apresenta nenhuma saída para isso, para essa crise nas próximas décadas. Esto no significa que hay una crisis final del capitalismo. Obviamente isso não significa que esta é uma crise final do capitalismo. Pero en entrado este sistema en una crisis tan profunda, es una crisis internacional. Esta es la clave de la situación y no hay una salida para la próxima época. Essa é uma crise de caráter internacional e não se apresenta nenhuma saída efetiva para a próxima época. Y otro elemento que me parece es evidente, pero es muy importante. El corazón de la crisis está en los países imperialistas. E outra questão que é fundamental é que o coração da crise está exatamente nos países imperialistas. Y lo que vemos, un colapso del estado de bienestar en Europa. Um colapso do estado de bem-estar da Europa. Un colapso del sueño norteamericano. O colapso do sonho norte-americano. Cristo ha explicado los datos de lo que ha pasado en Europa. Christopher explicou os dados sobre a situação na Europa. En Grecia, España y Portugal, no necesitamos hablar solo de los datos, son importantes, pero es un colapso social. Na Grécia, Espanha e Portugal, independente dos dados, dos números, na verdade existe um colapso social. En la ciudad, en la capital de España, Madrid, hay gente de la clase media que salen de sus apartamentos durante la noche buscando comida porque no tienen comida en la casa. Clase media. Na capital da Espanha, em Madrid, por exemplo, existem setores de classe média que à noite saem dos seus apartamentos e saem pela rua procurando o que comer, porque não têm o que comer. Miles de gente en Grecia han salido de Atenas y otras ciudades, han volvido al campo para conseguir comida. Milhares de pessoas na Grécia, em Atenas e outras cidades, por exemplo, têm abandonado as grandes cidades e voltado ao campo em busca de sobrevivência. Em Portugal, podemos falar de Portugal, 12 milhões de habitantes. Durante os últimos anos, 500.000 de los portugueses han salido del país. Em Portugal, para falar em Portugal, um país de 12 milhões de habitantes, 500.000 pessoas abandonaram o país nos últimos meses. Em Inglaterra, em Londres,
vemos uma política que está implementando em todos os capitais europeus nestes momentos. Na Inglaterra, em Londres, por exemplo, vemos uma política que está sendo implementada em várias capitais europeias nesse momento. A realidade é uma limpeza social da sociedade. Na verdade, é uma limpeza social. Han sacado a ayuda del Estado para los pobres, entonces los pobres no pueden pagar la renta de sus apartamentos en el centro de la ciudad y tienen que salir afuera de Londres. Miles de ellos han hecho eso. O Estado para de repassar subvenções e apoios aos setores mais pobres da sociedade, que não tem como se manter nas suas casas e tem abandonado o centro de Londres, milhares e milhares de pessoas nessa situação. Uma característica central desta crise, que a classe trabalhadora vai sofrer o mais, mas colapso também da classe média, a base social do mesmo sistema capitalista. É evidente que a classe trabalhadora é a mais afetada por isso, mas o fato de que a classe média também é afetada mostra a situação onde, na verdade, a classe média é a base de sustentação de muitos desses regimes. E no centro de Londres há torre grande. No centro de Londres há uma torre grande. E nos últimos 6 meses, 5 pessoas da classe média alta que trabalhavam nos bancos, 5 pessoas da classe média alta que trabalhavam nos bancos, perderam seu trabalho, perderam seu emprego, subiram subiram nessa torre, tomaram vaso de vinho caro, tomaram uma taça de vinho caro e logo se suicidam. E logo se jogaram, se suicidaram. Este indica o colapso social que está passando no coração do imperialismo neste momento. Essa é uma indicação do colapso social no coração do imperialismo nesse momento. E como Cristo ha visto, hemos visto uma mobilização histórica, pelo menos no sul da Europa. E como Christopher disse, temos visto uma mobilização histórica, pelo menos no sul da Europa. Fíjate, no uno o dos huelgas generales de 48 horas em Grécia. Presta atenção, não são só 1 ou 2 greves gerais de 48 horas na Grécia. Podemos falar de 19 huelgas generales. Estamos falando de 19 greves gerais na Grécia. Milhões de jovens mobilizando-se. Milhões de jovens mobilizando-se. A huelga general mais grande na história do Estado espanhol. A greve geral maior greve geral da história do Estado espanhol. Não unicamente a huelga general em Portugal. Não somente uma greve geral em Portugal. Manifestações por os suboficiais do exército contra o governo. Manifestações até da suboficialidade do exército contra o governo. Isso é uma explosão social. É uma explosão social. Mas temos que enfatizar outra coisa. Mas temos que enfatizar outro aspecto. Por um lado, os huelgas generais que han convocado, ninguno de ellos fueron convocados debido à direção sindical. Das greves gerais que foram convocadas, nenhuma delas veio diretamente da posição das direções sindicais. A direção foi obrigada a convocar os huelgas generais devido à pressão por base. As direções sindicais foram obrigadas a convocar as greves gerais pela pressão da base. E as huelgas generais são muito importantes. E as greves gerais são muito importantes. Pela primeira vez depois de 1926, o CUT em Inglaterra votou no ano passado em favor da huelga general de 24 horas. Pela primeira vez desde 1926, a TUC, a Central Sindical Britânica, votou por uma greve geral de 24 horas. A burocracia não vai convocar a huelga general, temos que dizer isso também. Está claro que a burocracia sindical não vai organizar efetivamente essa greve geral. Mas o que está muito claro, tomando em conta a experiência da Grécia, as huelgas generais são importantes, mas não basta. O que está claro pela experiência da Grécia é que as greves gerais são muito importantes, mas não basta. Porque o que está claro não basta protestar em contra dos governos e da política de austeridade. Está claro que não basta protestar contra os governos e a sua política de austeridade. A questão é avançar na luta até o ponto onde os governos podem ser derrotados. A questão é avançar na luta a um ponto em que os governos possam ser derrotados. E aqui encontramos o problema. E aqui encontramos o problema. Porque o grande vazio que existe a nível europeu é a ausência de partido da classe trabalhadora. Porque o grande vazio que existe no cenário europeu é a ausência de um grande partido da classe trabalhadora. Não tem uma voz política.
não tem uma voz política, Esta está una complicación en la situación. e essa é uma complicação da situação. Y la dirección, incluso de algunos de los partidos llamados de la izquierda, como Syriza en Grecia, E a direção de alguns partidos de esquerda, como é o caso do Syriza na Grécia, es increíble. La crisis se profundizó, é incrível, porque a crise se aprofunda, la movilización por parte de la clase trabajadora se extendía. a mobilização da classe trabalhadora se amplia, se estende, ¿Y qué hizo la dirección de Syriza? e o que faz a direção do Syriza? Tiene una política a negociar. Tem uma política de negociar, A dejar a un lado su consigna para la nacionalización de los bancos. a retirar a palavra de ordem que defendiam de estatização dos bancos, Tienen el sueño que es posible solo que se elegido el próximo gobierno y luego ir a Bruselas y negociar con los alemanes y decir no vamos a aceptar la política de austeridad, y la dirección cree que los alemanes capitalistas van a aceptar eso. tem a ilusão de que basta que eles sejam eleitos ao governo na Grécia, vão negociar na União Europeia em Bruxelas com os alemães a dívida, e que basta esse processo de negociação, os alemães capitalistas vão aceitar essa negociação. Entonces estamos trabajando para avanzar en la lucha que es necesario, pero la clave en esta situación es construir una voz política para la clase trabajadora con un programa que es capaz de derrotar el sistema capitalista. Estamos trabalhando para avançar a luta dos trabalhadores, mas o que é chave nessa situação é a construção de uma organização política da classe trabalhadora. Cuando el PSOE se formó hace varios años ahora, Quando o pessoal se formou há vários anos, para nosotros fue un paso adelante enorme, porque para nosotros en Europa fue posible explicar, mira, esto es lo que necesitamos, algo nuevo, donde la izquierda, los trabajadores pueden reunirse, debatir diferencias, etc., pero pueden construir un punto de referencia. para nós foi muito importante esse momento da formação do pessoal, porque na Europa a gente poderia mostrar como um exemplo do que se poderia fazer. Um partido onde a classe trabalhadora pode se organizar, debater, apontar os caminhos, etc. Sin embargo, no pasa mucho después de eso, por ahora hay un grito. Pouco tempo depois disso, na verdade, o que nós temos é um chamado De África del Sur, da África do Sul. donde vemos otro partido nuevo formado por los mineros mismos, E agora vemos um novo partido formado, dessa vez pelos operários mineiros, por los mismos mineros del base, pelos mesmos mineiros da base, en contra de la dirección sindical. contra a sua direção sindical. Y necesitamos ver el rol de la dirección sindical. E necessitamos prestar atenção no papel da direção sindical. En Sudáfrica, los compañeros han visto el vídeo, Os companheiros viram um vídeo em relação à África do Sul. el Estado mató, la policía mataron 38 mineros. A polícia matou lá 38 mineiros. Antes que pasó, Antes que isso acontecesse, hubo una huelga en una mina. houve uma greve numa mina. Los mineros fueron al local, sede de su propio sindicato. Os mineiros foram até a sede do sindicato. Dos burócratas salieron, sacaron pistolas y mataron a dos mineros, los burócratas sindicales. Os burocratas sindicais, quando os trabalhadores estavam na sede, tiraram revólveres e mataram 2 mineiros que estavam lá. Entonces no fue un sorpresa para nosotros que los mineros, miles de los mineros, salieron de este sindicato y están intentando formar un sindicato nuevo. Para nós não é nenhuma surpresa que milhares e milhares de mineiros agora saíram desse sindicato e estão construindo novas organizações sindicais. Por este avance en Sudáfrica, Mas esse avanço na África do Sul también va a ofrecernos la idea de lo que es posible. também vai nos dar uma ideia do que é possível. Durante las luchas que van a ser más profundas en los próximos años, Durante as lutas que serão ainda mais profundas nos próximos anos, nosotros tenemos que tomar iniciativas, apoyar a los trabajadores a tomar los próximos pasos adelante y construir su propia voz política para organizar la lucha contra el sistema. nós temos que tomar iniciativas e apoiar os trabalhadores a construir a sua própria voz política na luta contra o sistema. Para concluir, Mas para concluir, tenemos que enfatizar un punto.
temos que enfatizar um ponto. Nesta crise do capitalismo, Nesta crise do capitalismo, es el fin de todas las reformas que los trabajadores ganaron después de la Segunda Guerra Mundial. apresenta o fim de todas as reformas conquistadas pelos trabalhadores depois da Segunda Guerra Mundial. Están intentando desmoralizar los trabajadores. Estão tentando desmoralizar os trabalhadores. Tenemos que luchar para defender las conquistas que tenemos. Teremos que lutar para defender as conquistas que tivemos, Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que para nosotros luchar para el socialismo mas também temos que lembrar que para nós lutar pelo socialismo significa mucho más que eso. significa muito mais que isso. El socialismo no significa que vamos a defender lo que hemos conquistado bajo el sistema capitalista. O socialismo não significa que a gente vai simplesmente defender aquilo que a gente conquistou dentro do capitalismo. El socialismo significa la posibilidad para los trabajadores del mundo construir un mundo totalmente nuevo, mucho más superior de lo que ha construido el capitalismo, incluso en los países imperialistas. O socialismo significa a possibilidade de construir um mundo completamente novo, muito superior ao que foi construído até agora. A ver la riqueza que existe en este planeta. Basta ver a riqueza que existe nesse planeta. Solo en el año 2012, Só no ano 2012, los 100 más ricos, personas más ricas en el mundo, as 100 pessoas mais ricas do mundo ganaron 241 billones más solo en un año. Ganaron más de lo que tenían antes. ganharam mais, enriqueceram mais o valor de 241 bilhões de dólares. Lo cual, con este dinero será posible solucionar el problema de la extrema pobreza en todas partes del mundo 4 veces. Só com esse dinheiro, ou seja, os ganhos obtidos só no ano passado, seria possível acabar com a pobreza do mundo 4 vezes. Y este nos va a ofrecernos una idea de lo que sería posible con la planificación de la economía en el nivel continental, en el nivel mundial. Isso nos dá uma ideia do que seria possível fazer com uma economia planificada, socialista, em nível continental ou mundial. Será posible eliminar la pobreza rápidamente y construir un mundo mucho mejor, un mundo socialista, un mundo humano. Seria possível destruir a pobreza de uma vez e construir um mundo humano, um mundo socialista. Y el CID en todas partes del mundo está luchando por eso. E o CIT em todas as partes do mundo luta por isso. Gracias. Obrigado.